É isso aí, galera. Espero que tenham gostado da coletiva, né? Eu particularmente não gostei. Somente essa fala do Tite aí me preocupou bastante, né? Ele falando que vai ter que priorizar algumas competições. Isso preocupa. Eu espero que priorize pelo menos a Libertadores, que é o mais importante, né? Embora o brasileiro também seja importante, faz tempo que a gente não ganha, né? A última vez que a gente ganhou foi em 2020 com o Rogério Ceni. E até para poder não deixar tanto, embora a gente saiba, com todo respeito ao Palmeiras, mas a gente sabe que os títulos que deram o Palmeiras foi por fax, né? A gente sabe disso. Tanto pro Palmeiras como pro Santos e também pro Atlético Mineiro. Mas a gente não quer também que o Palmeiras também distancie muito, né? Em relação a título, tem que buscar também o brasileiro. O Tite falou que vai priorizar, ou humanamente ele falou que não tem capacidade para o time ganhar tudo, humanamente falando, como as próprias palavras dele, né? Não tem capacidade do time ganhar tudo. Isso preocupa, a gente sabe, dando as devidas proporções, né? Cada um tem seu estilo, cada um tem seu método de trabalhar. Mas a gente viu que o próprio Jorge Jesus não poupava o time, jogou todas as competições. Só não ganhou mais porque veio um pouquinho já em cima da hora, né? A gente sabe que foi eliminado precocemente na Copa do Brasil pro Atlético. Aquele jogo foi 1-1 e perdeu nos pênaltis. Fazia pouco tempo que o Jorge Jesus tinha vindo, estava trabalhando na equipe ainda, até a questão do sistema defensivo. Isso foi primordial para a desclassificação da equipe. Teve aquele 3-0 que tomou pro Bahia, entre outros. E o time estava ajustando a defesa, mas depois o time se restabeleceu, né? Conseguiu conectar ali, junto com o próprio treinador Jorge Jesus. O time se encaixou e conseguiu ganhar brasileiro com sobra aí, com o pé nas costas, né? Bateu todos os recordes, 84 pontos o time conseguiu, foi a maior pontuação de uma equipe já pela nova competição de 20 clubes, né? Teve o Cruzeiro, mas também a gente sabe que naquela época era mais equipe. Era 20 e poucas equipes e o Flamengo conseguiu bater esse recorde aí com 20 equipes no brasileiro, com o Jorge Jesus. E o time jogou todas as competições, o time não poupava, né? Só quando o jogador estava lesionado mesmo, ele ia, trocava. Mas tudo, jogou todas as competições com o mesmo time, sem poupar, e o time se destacou, embora a gente sabe que contra o Liverpool, o time já tinha chegado cansado naquela decisão dentro do Liverpool, então tinha jogado a maratona de jogos, mais de 80 jogos, e isso fez toda a diferença no final. Mas pelo elenco que o Tite tem hoje, o elenco é bem mais capacitado do que o elenco que tinha nas mãos do Jorge Jesus, guardando as devidas proporções, tá bom? Em relação assim, ao Varela, em relação a Rafinha, mas algumas coisas outras, mas o time hoje é bem melhor, tecnicamente falando, o time é mais capacitado do que aquele elenco de 2019. Então, assim, com todo respeito ao Tite, mas isso não é desculpa para priorizar competições. Ele tem um baita elenco, tem dois times aí muito fortes, né? Tanto o titular como o reserva. E não pode priorizar a competição, tem que buscar todos os. Minha opinião, tá bom? Você pode colocar a opinião de vocês, eu respeito cada uma. Respeito também a opinião do Tite, mas minha opinião dá para buscar todas as competições. Tanto a Libertadores, como a Copa do Brasil, como o Brasileiro. Embora vai ser um jogo atrás do outro, aquela maratona de jogos, ainda mais por causa da Copa América. Isso é um fator decisivo, essa questão da Copa América, já que o time vai ficar 9 rodadas desconfigurado, né? Vai ficar desfigurado aí a equipe. Vai ter de 9 a 10 jogadores aí convocados, tanto por parte do Uruguai, como por parte do Chile, como por própria parte do Brasil. Isso é primordial. Por isso o Flamengo tem que priorizar aspa, o brasileiro agora para fazer uma boa gordura, tá bom? Sem largar de mão a Libertadores e a Copa do Brasil. Tem elenco para isso. Então não é desculpa para priorizar competições uma e outra, não. Vai ter que. Ele disse que ia conversar com a direção, né? Eu espero que a direção também cobre ele em relação a isso, já que tem um elenco muito fardo. Tem que valer fazer valer o elenco do Flamengo. Tem dois times aí, quase três times aí excelente. Então, ainda mais vai reforçar mais o time agora no meio do ano. Tem que priorizar todas as competições. Não pode dar uma de lado e outra de outra, não. Minha opinião, tá bom? Em relação ao jogo, eu não gostei, né? O primeiro tempo foi aquele domínio total, só que não conseguiu converter isso em gol, né? Criou muita chance, domínio total. Bem dizer, dominou o adversário o primeiro tempo inteiro. Inúmeras finalizações criadas, inúmeras chances criadas, mas não conseguiu ser contundente, né? Conseguiu converter isso em gol. E hoje em dia é primordial você matar, né, o adversário. Se ele tivesse conseguido converter isso em gol já no primeiro tempo, não tinha passado aquele sufoco no segundo tempo, né? Teve chance ali do Palestino ter feito o empate e ter virado o jogo. 5, 6 chances seguidas logo no começo do segundo tempo. Lances de bola parada que
a defesa do Flamengo ali ficou um buba meu boi, né? A gente sabe que como o Léo Ortiz foi a estreia dele, ainda não tem aquela similaridade, né? Ainda não tem aquele entrosamento junto com a equipe de zaga, né? Tá se conhecendo ali com o Léo Pereira e os próprios pessoal que faz parte da zaga, o próprio Ross também. Isso dificulta um pouco, por isso que teve aquelas falhas, aquelas bobeiras. O próprio Léo Ortiz admitiu isso, né, na entrevista coletiva. E a gente percebe que vai ter um pouco mais de tempo para poder ele se entrosar ali e se assimilar ali no sistema de jogo do Tite. O próprio Tite falou isso. Durante o treinamento ele tenta assimilar essa questão aí para poder dar mais entrosamento à equipe. Isso leva um pouco de tempo, né, para poder o time se encaixar ali, como hoje é encaixado o Pereira e o Fabrício Bruno, né? Então é um pouquinho de paciência para poder o time se entrosar em relação à zaga, tá bom? Mas o primeiro tempo foi muito bom, não conseguiu converter em gol. Segundo tempo o time parece que nem entrou em campo, né? Só deu Palestino. Depois que o time acordou e o próprio Léo Ortiz conseguiu fazer o gol e finalizar o jogo. Mas correu muito risco de dar um vexame hoje, né? E isso me preocupa bastante para a temporada, tá bom? Espero que ele consiga resolver isso. Já tinha acontecido isso próprio domingo, né? Embora o Flamengo tenha aquela vantagem, 3-0 e tudo mais. Mas o time estava um pouco relaxado durante o Nova Iguaçu. Já hoje não, o time dominou bastante o primeiro tempo. Embora tenha a questão da parte física também tenha caído um pouco, como o próprio Léo Ortiz falou, é impossível um time conseguir manter aquela pressão do começo ao fim. Mas só que o time caiu muito, né? Foi demais, um pouco exagerada a questão do recuo. O time, bem dizer, relaxou durante o jogo, tava meio perdido. E o Palestino teve tudo para empatar e complicar a vida do Flamengo, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Métodos e direitos autorais da ESPN Brasil. Tá bom? Valeu. Yeah. These